Oi, gente. Oi, graças e paz. Bom dia a todos. Bom apetite. Espero que vocês estejam almoçando, estejam se preparando para almoçar. Deus te abençoe demais. Bom ter você aqui com a gente para nossa reflexão, para nós buscarmos o recado de Deus para a nossa vida. A gente tem aprendido tanto aqui, não é verdade? A gente tem crescido tanto, a gente tem a chance de ouvir coisas, de pensar coisas, de meditar, né? Onde você ouviria tantas coisas, né? Todo dia uma coisa nova, todo dia uma reflexão, né? Lembra, que ontem nós falamos que alguém em quem você confia, confia em alguém que você desconfia, né? Né? Você está confiando em alguém e a pessoa é sua amiga e ele é amiga de quem é seu inimigo, né? Então, isso não sei se essa conta fecha, né? Então, foi um alerta aí para a gente verificar as amizades que a gente tem. Onde a gente teria isso, né? Todo dia estamos aqui com uma meditação na palavra de Deus e da verdade de Deus para você, todo dia, né? Ontem foi cuidado com quem você confia, cuidado em quem você confia. Essa foi ontem. E hoje? Hoje a nossa reflexão de hoje é muito boa também, muito interessante, muito boa. Ela diz o seguinte: amargura, a amargura é um inimigo interno mil vezes mais mortífero do que qualquer injustiça que você tenha experimentado. A amargura é um inimigo interno mil vezes mais mortífero do que qualquer injustiça que você tenha experimentado. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre essa sensação de injustiça? Vamos? Vamos falar sobre ser injustiçado, né? É difícil viver nesse mundo sem a gente sofrer injustiças, né? O próprio Senhor Jesus, a sua morte foi fruto da maior injustiça de todos os tempos, né? E sempre está tendo gente sendo injustiçada o tempo todo. A vida não é justa, né? A gente precisa ensinar os jovens, né? Parece que os pais não ensinam mais isso. Minha mãe falava isso direto. A vida não é justa, meu filho, né? Uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem bonitos, você nasceu feio, uns nascem ricos, você nasceu pobre, né? Então, ou seja, a minha mãe dizia, ó, se depender disso, você tá pego, porque a vida não te deu muitos presentes, não. A vida não te deu muitas ferramentas, não. Então você vai ter que lutar vai ter que descobrir aí, desenterrar e descobrir o que tem. A vida não é justa, não. Não dá, não adianta esperar que seja. Não é. A gente tem visto discursos aí, vamos tentar diminuir a desigualdade. Podemos diminuir, é justo que a gente tente diminuir, mas não dá para diminuir o ponto de partida, sabe, de cada um. Não dá para diminuir o ponto de partida. Uns já vão nascer lá na frente. E o fato de nascer lá na frente não quer dizer que vão chegar na frente, porque quantos que nascem com ótimas condições e se perdem no meio do caminho, não é verdade? Então, não é isso, né? A vida não é justa. A gente já sabe disso. Outra coisa que a gente sabe, tem que saber, as pessoas não são justas. As pessoas não são justas. A gente não é justo, porque a gente tem mania de ficar culpando os outros pelas injustiças que eles cometem contra nós, mas a gente não pensa nas injustiças que nós cometemos em relação às pessoas. Então a vida não é justa. E essa injustiça, essa sensação de injustiça contra a gente acaba criando em nós alguns sentimentos muito ruins, alguns sentimentos muito péssimos. E o pior pensamento, o sentimento, não é pensamento, é sentimento, é a amargura. A amargura é pior do que tristeza. A amargura talvez é a causa da tristeza. Amargura costuma ser causa de depressão. Amargura costuma ser causa de autoabandono. Amargura é terrível. O que seria amargura neste caso? Amargura é aquele sentimento não é raiva, não é ódio, é uma mágoa, mas uma dor que dói, que fica doendo e machucando e fica ali, né, cavando ali de dia e de noite, né, aquilo sangrando ali, o coração sangrando, né, a memória não deixa esquecer, a amargura não te deixa ganhar energia para seguir. A amargura, a gente fica naquele lugar do amargurado e a amargura aumenta, potencializa toda a tristeza sofrida, toda a injustiça sofrida.
Então, a amargura, ela machuca, ela se torna um inimigo, como diz o texto que a gente acabou de ler. A amargura é um inimigo interno, 1000 vezes pior do que a injustiça que você sofreu. A gente sofreu uma injustiça e não dá para viver sem sofrer injustiça, só que a gente pega e potencializa a dor que isso causa. A injustiça aconteceu, mas a amargura, a gente fica muito pior do que precisaria ficar. A gente demora muito mais para sair desse lugar. A amargura é um lamaçal que você entra com seu carro e ele não tem tração 4x4, você entra no meio da lama e ele apoia o peito. E quanto mais você acelera, mais ele vai afundando. Quanto mais você acelera, mais ele vai afundando. A amargura é um lugar muito ruim da gente estar. Não caia nesse lugar. Se você criar amargura contra parente, por exemplo, às vezes esposas criam amarguras de maridos, maridos criam amarguras de esposas, pessoas criam amargura contra Deus, contra a igreja, a pessoa está amargurada contra a igreja. Muita gente se diz ateu, e na verdade não é um ateu por razões razoáveis, ele é ateu porque está amargurado contra Deus, Deus não o atendeu, não, frustrou suas expectativas, né? A igreja frustrou suas expectativas. Ai, eu achei que a igreja fosse um lugar de paz, harmonia, amor e alegria. O nome disso é céu. Igreja é lugar de gente lutando para tentar melhorar cada dia. Então, a gente fica criando, a pessoa nos machucou, a pessoa nos traiu, a pessoa nos magoou, e a gente vai vivendo aquilo ali, a gente não deixa aquela dor passar, a gente não deixa aquele gosto ruim na boca e na alma passar. A Bíblia diz para a gente não ter entre nós nenhuma raiz de amargura. A Bíblia diz, né, ela não está falando para você não ter amargura, ela não diz para você não ter nem a raiz de amargura. Não é a amargura, é a raiz da amargura. Sabe por quê? Porque se você deixar a raiz, o negócio brota, a amargura brota, e tirar a amargura do peito é milagre. Então, tira a raiz da amargura antes dela virar a amargura de verdade, né? Então não deixa a sua alma ficar amargurada, não deixa a sua alma ficar com esse peso, sabe por quê? Porque quem te causa injustiça está vivendo feliz da vida, tocando a vida dele, não está nem aí para você. Ele não está nem aí se você está chorando, se você está sorrindo, se você está sofrendo, se você está morrendo. Não vai, às vezes não vai nem te pedir perdão, não vai nem te pedir desculpa, não vai nem achar que fez algo de errado. O mundo é cruel mesmo, é horrível. A gente não tem muita. O mundo bonito é o mundo da natureza, o mundo dos homens não é bonito, não. Então, não deixe criar raiz de amargura. Como que você faz isso? Rapidinho, sofreu uma afronta, sofreu uma tristeza, coloca aos pés de Jesus. A gente aprendeu e falou aqui uma vez sobre o perdão. Perdoar ajuda bastante. Agora, só que perdoar às vezes causa mais uma raiz de amargura ainda, porque, veja só, a pessoa te machucou, a pessoa te feriu, a pessoa te prejudicou, a pessoa te passou para trás, a pessoa te humilhou, a pessoa fez um monte de coisa horrorosa com você, prometeu, não cumpriu, falou que ia com você e não foi, a pessoa é uma desgraça andando no mundo, e aí agora você vira, lê a Bíblia para Deus falar com você, perdoa, tá tudo bem. Isso é uma amargura pior ainda, é uma injustiça mais injusta do que a injustiça sofrida, né? É pior ainda. Mas sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o perdão. O perdão não é deixar a injustiça impune. O perdão é deixar Deus cobrar a injustiça. Senão você vai ficar morrendo nisso. Você vai ficar planejando devolver, pagar em mesma moeda. Você vai ficar desejando um monte de tem ruim. Não, entrega para Deus. Porque o Senhor Deus conhece razões, conhece motivos, conhece justiças, injustiças, o Senhor Deus conhece tudo. Então, quando você perdoa, você faz isso, não é que você deixa tudo de graça. O cara vai aprontar poucas e boas, muitas e más, e no final o cara sai bem porque se perdoa. Com Deus não funciona assim. O perdão que Deus diz para você ter é: deixa comigo, põe isso na minha conta, eu vou resolver isso. E você? Segue sua vida, porque senão você vai ficar entrando na lama e não vai sair. Então, se você tem algum sentimento de amargura, um sentimento de tristeza, uma raiva, uma mágoa que você não larga isso. Vamos soltar isso. Isso vai atrasar a sua vida demais. Vai prejudicar a sua vida. Mas às vezes a gente tem mágoa de mãe, né? Mágoa de pai, né? Larga isso para trás. Mas se meu pai fosse,
Cara, se meu pai fosse, se a minha mãe fosse, se minha avó fosse meu avô, nada disso vai resolver seu problema. O se não resolve, né? Se não adianta nada. Pare de olhar isso para trás, vamos olhar para frente. Deixa o sentimento ruim, deixa essa ferida cicatrizar, curar, se abre para coisas melhores. Deus tem coisa boa, coisa melhor, pessoas melhores, coisas melhores, propostas melhores. O mundo está aí com oportunidades, então se abra para o que vem. E se você não puder, de repente, se livrar dessa situação, às vezes a pessoa está num casamento muito difícil, uma coisa assim, olhe para o que vocês construíram, porque não é tudo ruim. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, tem filhos, tem momentos, tem coisas legais. Então foca no que vocês construíram. Ou seja, tira da mente tudo que pode ser uma raiz de amargura. Tira do coração. Livra disso. Fique mais leve. Arruma inimigo, esse inimigo para você não. Esse inimigo é cruel demais, é você machucando você mesmo. Não faça isso com você. Que pelo menos você tenha dó de você. O texto de hoje é o Salmo 53, e aqui diz, no verso 2, diz assim, no verso 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A gente leu isso ontem, mas eu estou repetindo. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Não há gente boa no mundo, tá aí explicado por que tem injustiça, né? Não há ninguém que faz o bem. Todo mundo está fazendo é o mal. Quem quer buscar o bem é quem está buscando a Deus, quem está buscando a Jesus de Nazaré. Os que estão na igreja estão tentando buscar a Deus, fazer o bem. Você vai dizer, mas eu conheço muita gente ruim na igreja. Eu também conheço, mas tem muita gente pior fora dela. Então, tem muita gente ruim em todo lugar. Mas gente boa, você vai achar, é na igreja, boa em relação a Deus. Então, não confie, não se ache péssimo, pior do mundo. Cure-se e vão para frente, porque a vida é cheia de bênçãos para o seu caminho. Vamos orar. Senhor, obrigado pela reflexão de hoje. Obrigado pelas bênçãos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós. Que o Senhor possa nos sustentar e curar, ó Deus, toda mágoa, toda dor que porventura tenhamos no nosso coração. Às vezes a vida machuca muito, Senhor Deus. Às vezes as decepções são tão grandes. A gente também não fica olhando que a gente decepciona os outros, que a gente é causa de mágoa nos outros, a gente é causa de raiva de amargura nos outros, e também não percebe essas coisas. Mas cura-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a ferida pare de sangrar, que a gente não seja nosso próprio inimigo, que a gente seja amigo de nós mesmos e que nós possamos pensar caminhos diferentes, atitudes diferentes, temperamento diferente, relacionamento diferente, conversas diferentes, ideias diferentes, que a gente possa mudar e deixar essas mágoas todas para trás e deixar tudo na sua conta, que o Senhor cuidará. E que a gente possa, mesmo que o dia esteja nublado, que dentro da nossa alma possa estar sendo primavera, dia florido, flores, jardins de alegria, porque o amor do Senhor está em nós, amamos, somos amados, temos gente que gosta de nós e temos propostas e expectativas de vida boa. Que o Senhor possa cuidar de nós, nos fazer olhar as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando você tirar a amargura do seu coração, seus caminhos vão se desobstruir. Acredite, te vejo amanhã.